Ei, gente, hoje eu estou aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vim para o evento da Cris Lucena, né? Construa uma imagem de valor. E estou aqui no consultório que eu falo? No consultório da psicanalista Joana Vilhena Novaes, que é uma referência no assunto ligado à questão da beleza, numa perspectiva de saúde. E com muito carinho ela me recebeu aqui no consultório dela. É uma grande pesquisadora, vocês vão saber um pouquinho mais do que ela pesquisa nesse bate-papo que eu vou colocar aqui. É muito conteúdo, é muita riqueza, vou fazer só uma pílula pequenininha, só para vocês entenderem e terem o gostinho. Ela tá ali, esperando. Então é isso. Vou apresentar. A Joana, ela é... Eu tenho que pegar, é muita coisa, né, Joana? Eu não consigo falar tudo. Ela é autora dos livros O Intolerável Peso da Feiura, Com Que Corpo Eu Vou, Corpo Pra Que Te Quero, Que Corpo É Esse Que Anda Sempre Comigo, O Corpo Que Nos Possui. Ela é professora da Universidade Veiga de Almeida e ela é pesquisadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC do Rio. Coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC Rio. Então, eu vou fazer o bate-papo com ela, não vou ficar aparecendo, vai ouvir só minha voz com as perguntas, eu espero que vocês curtam muito. Oi, Joana, primeiramente, muito obrigada de me receber aqui, né, nessa sexta-feira à noite, carioca. Queria agradecer e conversar um pouquinho com você, não é nada muito grande, não é nada... Mas queria que você me falasse um pouco, né? O que me chamou a atenção quando eu te conheci foi exatamente o fato do nome, tipo assim, olha, ela coordena um núcleo de doenças da beleza. Por eu trabalhar com mulheres e lidar com essa dificuldade que as mulheres têm de se aceitarem, a baixa autoestima, sobretudo a questão de corpo, obesidade, dieta, envelhecimento, que são muito dos nortes aí que você trabalha, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: o que é beleza para Joana? Não para pesquisadora, não. O que ela fez? Para você, o que é beleza? Beleza para mim é vitalidade. É não me sentir acanhada, restrita, constrangida de circular nos espaços que eu gosto. É resgatar toda a dimensão de prazer que o meu corpo pode me oferecer e me proporcionar. Vivacidade. Beleza para mim é isso, é poder usufruir da melhor maneira possível de toda a potência que o meu corpo me oferece. Bacana. E para sua pesquisa, para tudo que... são 20 anos de pesquisa? 20 anos com atendimento clínico, não é isso? Fala um pouquinho do seu trabalho para mim e o que você, nesses 20 anos aí, foi descobrindo em torno dessa palavrinha tão carregada de sentido e significado que é beleza, né? Eu comecei nova ainda, eu ainda estava na faculdade de psicologia e me intrigava na época saber se havia alguma dimensão de prazer que me parecia já naquela época estar sendo perdida em todo esse chamado protocolo corporal aí em torno do corpo. E eu era uma jovem de classe média alta, que morava na Zona Sul Carioca, estudante de psicologia. Estava então interessada em saber se só eu achava muito chato, embora tivesse o que a gente chamaria hoje, né, de vaidade, muito cuidado, muito apreço com a minha própria aparência. Já naquela época achava, e quando eu pensei inclusive, né, em desenvolver o meu TCC, minha monografia de final de curso sobre isso, já achava que tinha uma certa dose de opressão e de obrigatoriedade que me chamava a atenção. Não é que eu acho que não devo fazer coisa chata na vida, mas me deixava muito curiosa, digamos assim, a dimensão de culpa inerente ao fato de comer um doce, de não poder malhar, de não poder queimar, né, aquilo que a gente comeu, de toda a radicalidade que já há 20 anos atrás começava a surgir no cenário em torno da chamada reformatação aí, né, da própria aparência. E o fato de eu ser carioca, certamente é uma cidade que a gente sabe que é o cartão postal do Brasil,
É uma cidade que se orgulha, inclusive, do corpo ser a própria roupa e a superexposição dos corpos. Aqui, claro que hoje em dia essa cultura já foi ampla e restritamente disseminada. Eu acho que mais do que qualquer outro lugar do Brasil, embora o Brasil seja, né, conhecido mundialmente pela superexposição dos seus corpos, já me chamava a atenção na época. Há 20 anos atrás não existia o Núcleo de Doenças da Beleza, que é esse centro de estudo e atendimento clínico de pessoas com transtornos dismórficos corporais e transtornos alimentares. Ele foi criado há 13 anos atrás, quando eu estava terminando o meu doutorado. E o meu doutorado ele foi feito em cima de 3, basicamente, campos aí, práticas para chamar, como eu chamei, né, práticas para se fugir da feiura. Eu entrevistei mulheres na época que queriam fazer cirurgia bariátrica, talvez das práticas corporais contemporâneas seja mais dramática, com relatos mais contundentes. Eu entrevistei mulheres em clínicas particulares e hospitais públicos, então, que fizeram cirurgia estética, né, cirurgia plástica, de estética, e eu começo o meu estudo, essa minha empreitada, digamos assim, né, que agora já soma 20 anos, com mulheres malhadoras, digamos assim, contumazes, marombeiras contumazes. E essas mulheres, por sua vez, isso é que foi a semente, né, o start para toda essa pesquisa, né, que até hoje derivou outros campos, todos os cuidados, então, que essas malhadoras, que essas frequentadoras de academia de ginástica se cercavam, é isso que eu chamo de protocolo corporal, é que então originou os meus estudos de campo, os meus livros, por um lado, e havia então um outro viés, que por razões éticas, obviamente, eu não poderia usar o relato de mulheres da clínica. Trabalhava até então numa clínica social na PUC-Rio e que eu me percebi em algum momento, quer dizer, basicamente no final do meu doutorado, inviabilizada, impossibilitada de usar os relatos que eu percebia que eram relatos cada vez mais frequentes na minha clínica de mulheres insatisfeitas com a própria imagem, com a própria aparência. Nesse sentido, então, eu tive a sorte, tive a oportunidade de ter aberto, criado um serviço e que eu nomeei de Núcleo de Doenças da Beleza, e esse... Você é fundadora? Eu fui fundadora do Núcleo de Doenças da Beleza, e eu tive essa oportunidade que me foi dada pela Vice-Reitoria Comunitária da PUC-Rio, já que eu não poderia, então, né, usar os relatos clínicos na minha tese, eu queria pelo menos ter um campo de experimentação que eu pudesse estudar, e esse campo então é um campo clínico, sobre isso que eu entendia já ser um sintoma social dos nossos tempos. O núcleo então tem 13 anos, eu posso afirmar sem qualquer hesitação que de lá para cá só aumenta o número de incidência de mulheres com o que eu chamo então, né, poeticamente, de doenças da beleza, mas que nada mais são do que de uma leve insatisfação com a própria imagem corporal a um sofrimento agudo e nada negligenciável que leva essas mulheres muitas vezes a desenvolver um quadro psiquiátrico de transtorno alimentar ou de transtorno dismórfico corporal, onde você tem um sujeito que tem uma percepção delirante do próprio corpo. Isso, só esclarece para mim, o que é esse transtorno dismórfico corporal? Porque os transtornos de alimentação a gente já conhece mais, eles são mais falados. O que você chama de transtornos disfórmicos corporais? Dismórficos corporais. Uma categoria nosográfica psiquiátrica que tenta dar conta de transtornos, como a gente chama, basicamente, transtornos de ansiedade generalizada, que por sua vez estão na clave das chamadas adições e compulsões, e que vêm muitas vezes acompanhados de transtornos alimentares, mas não necessariamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pode ter um sujeito
um transtorno dismórfico corporal que tem uma percepção deformada, distorcida, delirante do próprio corpo, sem que, no entanto, esse sujeito venha desenvolver um distúrbio na sua alimentação, ok? Mas o contrário não é possível. Um sujeito com um distúrbio alimentar necessariamente tem associado ao seu quadro psiquiátrico uma distorção da própria imagem corporal, que o leva, através da alimentação, a querer, de alguma maneira, né, tendo a alimentação como um sintoma, uma ferramenta, mudar, né, essa deformidade que ele enxerga através da alimentação. Curar, sarar, evitar, são várias formas da gente entender, através da alimentação, essa imensa distorção que gera um nível de sofrimento psíquico que isso sim, por sua vez, cada vez mais comum a gente observar na população. Joana, na sua experiência, claro, né, óbvio, sem citar nomes, assim, qual foi o caso mais agudo, sabe, que você presenciou, que você atendeu, em que você, assim, se você pudesse colocar num ranking, assim, você falar assim, nossa, esse aqui seria o ápice do sofrimento ligado a essas doenças da beleza. O que seria esse caso? Olha, essa história? Eu acho que, dentro desse escopo, né, dos distúrbios alimentares, e preciso se enfatizar, né, que são casos clínicos, como é que eu posso dizer, distúrbios híbridos, onde dificilmente você encontra um sintoma isolado, né? O que você tem ali é uma panaceia de sintomas que configuram esses quadros e que vão, né, desde a automutilação, né, depois de comer, até a suspensão da alimentação, a prática do cutting. Prática do cutting. Que é isso? É uma forma cada vez mais comum, sobretudo entre adolescentes, hoje em dia, de se cortar. Né? Pulso ou qualquer parte do corpo? Pulso ou qualquer parte do corpo, de maneira que fique parecendo, né, um código de barras. É uma prática feita no sentido de mitigar, de minorar a angústia que o sujeito está sentindo. Né? Então, como se houvesse um deslocamento da dor. Para diminuir a angústia, eu me corto para que tenha uma dor, então, no corpo. É uma prática, infelizmente, cada vez mais comum e cada vez com maior incidência entre os adolescentes. E na área, se a gente costuma chamar de pequenos suicídios. Então, como você pode ver, quer dizer, os transtornos não só alimentares, os transtornos dismórficos corporais, mas, sobretudo, essa grande clave que abarca isso, né, são as doenças da beleza, vão, de alguma maneira, abarcar da leve insatisfação da menina que está, se crê, 3 quilos acima do peso ideal e que já não quer ir à praia ou usar roupas curtas e se esconde, né? Até esses casos mais graves, como você me perguntou, e há um consenso, né, na área entre os psicólogos e na área, né, psiquiátrica, de que a anorexia, e é importante frisar, né, que esses quadros, o paciente muitas vezes migra de um caso para outro. É muito comum, por exemplo, você ter uma paciente acima do peso, muitas vezes obesa, e que a obesidade leva a situações de tal ordem traumáticas que essa menina, enfim, essa jovem, abre um quadro inicialmente de bulimia, ou seja, métodos variados de expurgo da comida, como lançar mão de laxante, lançar mão de diuréticos, o famoso vômito das bulímicas, até esse quadro clínico evoluir de maneira dramática e nefasta para a anorexia, onde há a suspensão, então, da alimentação. Você perguntou em termos de caso mais dramático, eu certamente entendo que pacientes que precisam ser internados, como eu já tive muitas anoréxicas, e que em função da suspensão da alimentação, da ingesta, né, precisam entrar com alimentação intravenosa, pacientes pesando 30 quilos, né, uma mulher de 1,70 m que pesa 30 quilos,
certamente não é uma imagem das mais agradáveis. São pessoas cadavéricas, né? Onde você vê estampada a morte, né? Na sua frente. Há também os casos de obesidade. Eu atendi muito tempo, né, no setor de obesidade de um hospital público no Rio, um hospital universitário, onde nos casos de obesidade, talvez o que mais me chamasse a atenção era a dimensão de trauma e de violência envolvida na superalimentação dessas pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? Em um ambiente, sobretudo se a gente entender que a obesidade é também uma forma de transtorno alimentar, pode ser, né? Não necessariamente você tem obesidade sem compulsão alimentar, mas enfim, a gente normalmente exclui o obeso porque criminaliza a gordura da clave dos transtornos. Então, um ambiente de profunda miséria, onde você tem claramente a memória da fome, e um ambiente que configura uma série de descontinuidades, um ambiente onde muitas vezes as necessidades mais básicas desse sujeito não são atendidas, ou se o são de maneira muito precária, a gente ainda tem no país uma associação muito forte, muito presente da obesidade, ou seja, do excesso da gordura associado à prosperidade, à ausência de miséria. E isso não vem desconectado, desassociado de histórias de verdadeiro horror, onde as pessoas te relatam que passaram fome, se não elas, seus pais, e se não são, né, não é o próprio paciente, ele vai te relatar que ele não quer, por exemplo, que seu filho passe a fome que ele passou. Então há também uma coisa que vem me chamando a atenção. Isso nas classes populares. Nas classes populares. Em grande medida, né, a obesidade infantil cresce nas classes populares, não só porque a gente vive numa cultura que ela é, além de lipofóbica, obesogênica, mas porque há nas classes populares... Aceitou esses termos para mim? Para as mulheres que vamos assistir? A gente vive numa lipofóbica de horror à gordura, chamada gordofobia. A gente vem desenvolvendo nas últimas 2 décadas um verdadeiro horror, não só à gordura, mas toda e qualquer superfície que não seja lisa. Por isso também nosso horror ao envelhecimento, né? Somos uma sociedade lipofóbica e ageísta. E também temos, né, se a gente for escrutinar, né, temos horror a pelos, temos horror a rugas, enfim, acho que isso talvez seja a marca da cultura digital, né, o nosso apreço por superfícies lisas e descarnadas, né, seco, sarado, definido. E o sarado não surge à toa, surge quando a gente entende que a gordura é uma doença. Então, esse corpo... A força do nome, eu nunca parei para pensar nisso. Sarado quer dizer, portanto, sarado, aquele que não é sarado está doente. Está doente. O gordo é moralmente entendido como alguém sem caráter e doente. Pois bem, então o que a gente percebe é isso. No imaginário popular, a gordura ainda fortemente associada à ausência de miséria e, portanto, prosperidade. Os casos mais dramáticos nesse sentido que eu ouvi temos pessoas com compulsão alimentar, obesas, me dizendo que comiam comida estragada nos lixões ou nos fundos dos restaurantes pelos quais elas passavam na rua, comiam com ratos. Então isso realmente é muito chocante. Outra sorte, digamos assim, né, de entrevistas muito contundentes e muito comoventes, inclusive, foi o meu encontro com pacientes bariatrizados. E ali eu pude notar toda sorte de trauma que era explicitado, não só através do preconceito em relação à sexualidade, preconceito quando me diziam do escárnio, da desconfiança, do descrédito, de como esses pacientes não tinham condições dignas, não só para circular livremente nos diversos espaços públicos, mas como a sua vida associativa ficava muito empobrecida. Então, talvez as 2 imagens mais contrastantes e emblemáticas desses 20 anos de estudo seja a morte nas suas 2 facetas,
quer seja no corpo cadavérico da anoréxica, quer seja no corpo amorfo de um obeso mórbido. E por alguma razão, e é o que eu tento investigar esses 20 anos, a nossa cultura ela se apieda ao olhar para a magreza, né, extrema. A gente entende essas pessoas, tal qual eram as santas anoréxicas, digamos assim, né, séculos atrás, como aquelas que conseguem levar a cabo, né, no chamado projeto da ascese corporal, a privação e a disciplina, típicas, né, valores muito prevalentes, digamos assim, no que eu entendo que seja um chamado calvinismo aí revisitado dos nossos tempos, né? A disciplina como valor, a superação, o desempenho. Pois bem, e a gente não olha com esse mesmo apiedamento e com essa compassividade para os obesos, né? A gente entende que eles sejam responsáveis, mas não só responsáveis pela própria condição, eles são criminosamente responsáveis. Eles são culpados? São culpados, a gente culpabiliza e a gente entende que eles sejam transgressores, porque eles de alguma maneira sinalizam nesse imaginário, né, de profunda intolerância, como pessoas que não compactuam com as normas, com as regras do jogo. E quais são as regras do jogo? Onde é que a gente percebe toda a dose da chamada meritocracia do neoliberalismo, né? Expresso aí também no viés da estética dos corpos. Como ele está presente em tudo, né? Se eu não submeto, não tenho aderência a uma dieta bastante restritiva, se eu não me submeto e, de novo, tenho aderência a uma rotina extenuante de exercícios, se eu não me submeto e tenho aderência a lança-mão de toda sorte de práticas corporais que me fazem me livrar dessa gordura, então eu sou visto como alguém, como um criminoso, né? Então eu acho que isso vai marcar. Eu acho que isso marca em grande medida não só se imaginar, esse clima de patrulha em relação aos corpos. E é em nome disso tudo, repetindo, de uma sociedade que desenvolveu horror à gordura, que paradoxalmente é sedentária e que criminaliza a beleza. A grande questão é essa. Não é você ter um padrão estético XYZ. É você moralizar a beleza. É você associar traços estéticos, traços da aparência do sujeito, características físicas, a um problema de caráter. E aí você cria um código, né, normativo para dizer quem é bom e quem é ruim, quem vale a pena e quem não vale, quem é merecedor, quem são os grandes mitos contemporâneos. Eu acho que isso tem um conceito que eu gosto muito de usar e que vai engendrar tudo isso que eu estou falando até agora, que é a ideia de que a contemporaneidade e o corpo enquanto um capital ela faz com que nós vivamos uma espécie de pastoral do suor, onde todo o meu mérito, todo o meu valor reside, e aí eu acho que tem acho que a questão da resiliência, da aderência também, de suportar toda a dose de desconforto que está inerente a esse protocolo corporal. Então, a pastoral do suor nada mais é do que eu esfalfar o ano inteiro nessa rotina extenuante de exercícios, na adesão a uma dieta bastante restritiva, para que então eu possa submeter o meu corpo à arena, à exposição da arena social. No Rio de Janeiro, essa arena é a praia, o que me levou, inclusive, em várias das minhas pesquisas, a mapear essas faixas de areia, né? Quem pode, quem não pode, o que é lícito, não é o que você frequentar, digamos assim, né? O espaço que é público não deixa de ser público, mapeado, né? Ele é todo mapeado. Então, claro que a praia, ela é para todos, mas há uma cartografia, tem uma bússola para você saber qual faixa de areia que você pode frequentar dependendo do corpo que você ostentar. Então, basicamente é isso, quer dizer, é uma cultura de valoração intensa, a disciplina, a privação,
ao desempenho, certamente, alta performance, e o melhor e mais importante, marcador e representante dessa performance, que vai determinar, inclusive, se você tem sucesso e visibilidade, é o corpo. Um corpo enquanto uma plataforma de investimento, uma plataforma, um locus aí fundamental de investimento de tempo e dinheiro. Joana, a última pergunta agora. Eu vou fazer uma pergunta meio afirmativa e você, o que você me fala? A mulher se libertou do espartilho físico para um estartilho e se libertou, né? Conseguiu se livrar daquele incômodo na sua veste para cair agora na contemporaneidade um espartilho psíquico. Será que a gente poderia fazer essa leitura? O contemporâneo é o da balança, né? É a justeza das próprias medidas. Você não precisa mais do espartilho. O espartilho agora é simbólico, né? Sim, isso. É isso que eu estou querendo dizer. Quer dizer, então, na verdade, a gente evoluiu e não evoluiu, né? Será que eu posso dizer esse termo? Eu acho. A gente se libertou de algo, mas acabou pegando outro. A gente se libertou do espartilho físico. Físico, isso. Mas não se libertou dos dispositivos de controle que o representavam. Isso. Basicamente isso. E isso gera, né, um imenso cansaço, uma exasperação. Ou se você entender as doenças da beleza enquanto um sintoma social. Isso gera um adoecimento em massa, né? E a Joana? A Joana é uma mulher bonita? A Joana é uma mulher viva, uma mulher que faz muito... Pensava 1000 vezes se eu fazia pergunta ou não. Eu falei, eu vou fazer. Não, eu me acho bonita. Eu uso isso a meu favor. Sim. Eu sempre usei a minha beleza a meu favor. Até porque, nesse sentido, eu vou fazer uso da minha grande referência. Eu sou psicanalista, né? Então, lança a mão aqui do Freud, que, de maneira confessa, nunca conseguiu definir o que era mulher, né? A mulher para o Freud era um continente negro. A mulher e a sua subjetividade. Mas quando, no entanto, perguntavam para o Freud qual era uma correspondência com Hilke, poeta, o que para ele era beleza? O Freud definiu beleza como algo da ordem do tenuamente intoxicante. Algo sem uma função muito clara, mas que inebria, né? Que captura o nosso olhar. E Freud também associou a beleza à transitoriedade. Captura porque dura pouco. Então, certamente, eu fiz muito uso da minha beleza na juventude. E agora, na maturidade, faço uso, ressignifico, pronto. Faço uso de ferramentas que eu acho que passaram também a configurar essa nova beleza, que tem a ver com outros encantamentos, mas que nem por isso deixam de intoxicar. Eu acho que sim. Eu não tenho nenhum constrangimento de encantar, mas talvez eu tenha alargado, digamos assim, as minhas ferramentas para encantamento. E espero que elas não sejam transitórias. Sim. Espero que elas permaneçam durante muito tempo. Eu sempre falo assim que, quando falo assim que a vida começa aos 40, tem um pouco de verdade nisso, porque também existe uma leveza, né, na forma como a gente vê muitas coisas. Mais rápido, né? A gente tem que ter vantagem. Tem que ter vantagem, eu isso mesmo. Aponta a lei da gravidade, tem que ter, né? Isso. A gente faz uma leitura mais rápida porque você tem um lastro maior. Isso. E isso gera encanto. Claro. Isso dá um charme, né? Isso dá um... Isso é sensual, Isso, né? dá uma malemolência ali e um tipo de encanto outro. Sim. Talvez não seja o do frescor, mas seja o de uma astúcia, de um savoir-faire, de uma malandragem. Então eu acho que é isso, trata-se muito mais de uma ressignificação, a gente ampliar e diversificar o escopo do que a gente entende ser beleza, do que medidas justas de altura, peso, enfim, essa normatividade certamente não faz bem e muito pelo contrário, muito sofrimento causa. Isso. Hoje, enquanto eu estava no aeroporto de Congonhas, que eu fiz uma conexão, eu ficava colocar o voo num lugar, colocar o voo no outro, eu sei que eu tive que ficar andando para lá e para cá,
E enquanto eu ando, eu observava as pessoas e pensava assim, gente, como as pessoas são tão diferentes, como existem biotipos tão diferentes, e como é tão irracional você padronizar isso, né? Irracional não. Né? Não, aí, peraí. E A gente que não pode marcar. Temos que ser muito vigilantes e alerta. Porque a racionalidade por trás disso faz com que essa indústria, não só da beleza, mas do anti-aging, só perca para a indústria armamentista e bélica. Então ela tipo, é redondinho, né? É muito lucrativo que nós nos sintamos profundamente insatisfeitos. Isso. Profundamente faltosos, inclusive, achando que através do consumo, então isso movimenta. Agora, de novo, bom, aí claro, eu acho que como militante, né, de 20 anos nessa, em cima aí desse discurso e nessa ação afirmativa, é preciso, como diria Gal, né, estar atento e forte, vigilante, não a patrulha que adoece, mas a patrulha que faz, nesse sentido, eu sou muito Foucaultiana, que nossos corpos não sejam só docilizados, eles têm potência no agir, na ressignificação. Que bom, muito obrigada, Joana, por esse bate-papo, tá? Tá ótimo, foi um prazer. O prazer foi todo meu.